A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos, junto com a minha esposa, a irmã Magda, essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 23 e 24. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É que o sistema religioso, ele procura minimizar, não é? A questão da eternidade. As pessoas, enquanto estão vivas, elas muitas das vezes desdenham, brincam, põem em dúvida o plano de salvação que Deus ofereceu através do seu Filho Jesus Cristo, né? A religião, ela pode servir, né? Ela pode ser boa até para qualquer outra coisa, mas quando se trata de vida eterna com Cristo, salvação de almas, não existe outro caminho a não ser esse que o Senhor Jesus, ele nos explica na sua palavra. Por quê? Porque, Magda, só Jesus pagou o preço do nosso resgate, não é? Uma pessoa que está no pecado, na lama, na prostituição, uma pessoa que está no crime, nas drogas, a pessoa que está no submundo, não é? Ela muitas das vezes ela tem mais consciência, né, da sua necessidade de arrependimento, de perdão, né, que ela precisa do perdão de Deus, do que aquela pessoa religiosa que acredita de todo o seu coração que o seu jejum, que as suas boas obras serão boas o suficiente para fazer dele merecedor do céu. Então o sistema religioso, como o próprio Senhor Jesus disse, ai de vós escribas e fariseus, né, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Porque uma pessoa que está perdida, mas que se arroga na sua religiosidade, em acreditar que seu nome está no livro da vida, porque ele é da religião A, da religião B, que ele faz boas obras, que ele jejua. Isso é um engano fatal, porque a eternidade é um caminho que não tem retorno. E todas as vezes que se apresenta Jesus como aquele, o único que pode salvar o pecador, muitas das vezes essas pessoas desdenham. E a palavra do Senhor nos fala claramente: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não é, Magda? Sim, verdade, porque a religiosidade, ela coloca uma cobertura, né, nas pessoas, uma capa de que você é bonzinho, que você faz boas obras, que você não faz mal a ninguém, né, não deseja o mal de ninguém. E por isso a religião passa essa Essa, teoria, né, essa mensagem de que porque você é um religioso piedoso, fiel aos preceitos da sua religião, os ensinamentos filosóficos, de que cada religião tem um ensinamento filosófico. E porque essa pessoa de determinada religião ela é fiel é a verdade. esses ensinamentos filosóficos, ela acha que está tudo bem, né? Que ela já ganhou a eternidade com Deus. E tanto é que o ecumenismo prega que todas as religiões falam de Deus e levam a Deus. Só que a pessoa, por não ter o conhecimento bíblico, o conhecimento daquilo que Jesus ensinou em sua palavra, quando ele dizia, né, quando ele estava aqui, ele dizia, e era bem enfático: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não dizia que ele era um dos caminhos que levava a Deus, ele dizia que ele era o caminho, ou seja, ele é o único caminho que leva a Deus.
E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É por intermédio daquele sacrifício, porque se não houvesse necessidade, né, do sacrifício de Cristo na cruz, né, seria muito fácil. Seria muito fácil, qualquer pessoa diria que estava salva por É, intermédio da sua religião ou por intermédio das suas boas obras, do seu jejum, da sua vida de fidelidade a uma filosofia, a um ensinamento filosófico, e então não precisaria do sacrifício de Jesus. Né? E Jesus, ele veio e morreu e ele sofreu, né, todo aquele flagelo, toda aquela angústia e dor da cruz por nossa causa, por causa dos nossos pecados, porque somos pecadores. A Bíblia diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? A criança, quando ela nasce, embora ela não tenha consciência do pecado, mas ela já nasce com a semente do pecado. Então, é impossível alguém dizer, não sou pecador. A Bíblia nos afirma isso e nós vemos isso na prática, que todos pecam, que ninguém cumpriu a justiça de Deus. O único que cumpriu a justiça de Deus, cumpriu toda a lei de Deus, foi Jesus. Ele veio e ele cumpriu por nós. E ele sofreu por nós a pena, ele pagou a pena, porque nós deveríamos, sim, ser crucificados pelos nossos pecados, mas Jesus, ele foi feito o fiador. Né? é verdade. Ele sofreu por nós, no nosso lugar, ele que pagou a dívida. Somos devedores por sermos pecadores, né? Não temos a garantia da salvação, mas precisávamos de um fiador. E quem é esse fiador? Jesus é o fiador. Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então não tem como a pessoa dizer que é salva, é de Deus, se ela não crê naquele sacrifício de Jesus e não reconhece de que é um pecador, de que precisa de um Salvador. O Senhor Jesus é o Cordeiro Imaculado. Então, mesmo que uma pessoa morresse na cruz, ela jamais poderia salvar-se a si mesmo, nem mesmo salvar ninguém, porque seria uma oferta maculada, uma oferta contaminada, não é? A palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, ele foi muito claro quando ele estava ali no embate com os judeus, e eles se arrogavam que através da santidade deles, né, do farisaísmo deles, eles eram salvos. E o Senhor Jesus falou, olha, quem não honra o filho, não honra o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. E isso foi muito claro no, no discurso do Senhor Jesus contra os religiosos daquela época. E nós estamos vivendo momentos em que a religião, ela pode ter, e não vamos entrar aí no mérito se uma pessoa ela quer seguir uma determinada religião, isso aí é o problema de cada um. Se a pessoa quer seguir uma filosofia de vida, uma regra de conduta, isso é problema dela, cada um tem o seu direito, não é? Mas quando se fala de vida eterna, quando se fala da vida eterna, de entrar no céu, na presença de Deus e ter direito a essa entrada no céu, não existe outro caminho. Deus ordena que todos os homens se arrependam dos seus pecados e reconheçam a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor Jesus é a porta para a entrada no reino celestial. E a palavra de Deus nos diz que só existem dois caminhos: vida eterna com Cristo ou perdição eterna sem Cristo. O Senhor Jesus foi muito claro com isso. Quando ele pregava, principalmente para os religiosos, ele dizia muito bem, de uma forma muito clara, de que eles não escapariam da condenação eterna, porque haviam rejeitado a oferta que Deus havia dado para a humanidade, a oferta imaculada, o Cordeiro Imaculado, o Senhor Jesus Cristo. Então a gente observa que muitas pessoas, quando se fala de filosofia religiosa, elas gostam de conversar entre elas gostam de trocar informações, como conduta, padrão de conduta e tudo mais.
Mas quando se fala de salvação em Cristo, elas desdenham. Mas no momento da partida, quando essa pessoa passa, né, quando ela morre, aí todos querem dizer que Deus o tenha. Mas isso é uma mentira da religião. A religião ela pode ter um bom padrão de conduta até aqui na Terra. Mas quando se fala de eternidade, não existe religião, não existe igreja, não existe padre, não existe pastor, não existe ser membro de uma igreja, de uma denominação. O homem precisa arrepender-se de seus pecados e receber a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Só Jesus pode garantir ao homem a vida eterna ao lado do Pai. A entrada no reino celestial somente através do Senhor Jesus. É essa palavra que nós gostaríamos de deixar para os irmãos e para todos aqueles ouvintes, não é? Deus enviou o seu Filho a este mundo, não para que viesse condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio do Senhor Jesus, não é? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 9 em diante, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós e trouxe a mensagem de salvação, arrependimento de pecado, a entrega do seu coração a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, será a única maneira do homem escapar da condenação que está por vir. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.